presidente da Anatel diz que vai usar poder de polícia para reprimir ataques à democracia. Olha só. Veja, se você de repente coloca um painel num prédio explicando o que são as ações da direita e o que é uma ação de um regime comunista, talvez isso seja um ataque à democracia, não é? Na visão deles, e vão usar de um poder de polícia. Em uma fala digna dos regimes totalitários, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Carlos Baigorre, garantiu ontem, acho que foi na segunda, então, desculpe, durante a inauguração do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a gente trouxe essa sigla ontem no diário, né, que é o CIED, que irá usar a agência reguladora como aparato repressivo durante as eleições municipais deste ano. Agência estatal com poder de polícia? Uau! Mas assim... O que é isso, se não... Não é esse pessoal que criticava o DOPS, né, as agências do governo da ditadura militar, que criava uma série de agências com poder de polícia para fiscalizar a informação e punir criminalmente pessoas pelo que elas falam ou pelo que elas pensam? Não existe diferença nenhuma. Assim, o que acontece? O pessoal está simplesmente recriando com muito mais eficiência, porque a gente tem muito mais tecnologia hoje para você rastrear e mapear o que as pessoas estão falando, né, as agências repressivas de todo órgão ditatorial. Todo órgão ditatorial tem que ter uma agência estatal com poder de polícia para reprimir discurso. Uau. É isso. Assim, desinformação. Mas assim, quem julga o que é desinformação? Né, na lei lá diz assim, fato amplamente sabido. O que é um fato amplamente sabido? Né? Eu tô dando uns spoilers aqui já da reportagem que eu estou fazendo, né? Fato amplamente sabido é aquele que é lá divulgado num jornal que tem a chancela da grande mídia. Né? Como, por exemplo, essa suposta reunião, né, da extrema esquerda, da extrema direita na Alemanha, né? Que toda substancialidade para gerar uma série de protestos e uma mudança de lei no país é uma reportagem de um portal de notícias que não tem nem 10 anos de fundação, entendeu? E que não tem nem 20 funcionários. Isso está fundamentando? Está fundamentando, é uma reportagem. Parece que a gente já viu isso, mas né? Parece que, assim, você olha no Brasil, quem que colocou o Lula na rua? Quem que desenjaulou o Lula e reabilitou politicamente? O Intercept. Com base em quê? Vazamento de dados, né, trabalho de hacker, invasão de privacidade. Né? A gente tem o tal do inquérito das fake news, que é toda uma caça às bruxas, e qual que é a base de tudo isso? Quem que é a mãe, a gênese desse inquérito da fake news? Aquela reportagem de merda, né, da Cruzoé? Da Cruzoé, exatamente. Uhum. Falando do amigo do meu pai. Do amigo do meu pai. Então, assim, a mídia que define o que é amplamente sabida, ela simplesmente. O nome disso, isso, dentro de jornalismo, quando assim, existe o mínimo de vergonha na cara, existe um nome para isso dentro de jornalismo. Isso é factoide. Né? O que é um factoide? O prefixo oide significa aquilo que se parece com, né? Por isso, por exemplo, no filme de ficção científica, você vê lá assim, né? Um alienígena humanoide, né? Ou seja, que tem aspecto, que tem uma forma humana, né? Então, esse prefixo oide significa que tem forma, que tem um aspecto, tal qual um fato, um factoide. Não significa que é. Ele parece, ele tem cara de fato, ele tem cheiro de fato, ele tá publicado ali no jornal, só tem um problema. A única diferença que ele não possui com o fato é que ele nunca aconteceu na estrutura da realidade. Ele só aconteceu naquilo que, em tese, registra a estrutura da realidade, que é a mídia. Então, obviamente que as pessoas, num determinado ponto... Né? Aliás, assistam o documentário Mentirocracia, que é um documentário produzido pelo BSM, onde eu explico toda essa história, né, da teoria do holofote midiático, né, e como que o fato da mídia colocar o seu holofote sobre alguma coisa tem o poder de transformar essa coisa em fato, mesmo sem essa coisa nunca ter acontecido.
né? Isso é um processo que já vem sendo descrito pelos teóricos do jornalismo desde a década de 40 e 50. Maxwell Macomb já descrevia esses processos, vários teóricos importantes do jornalismo descrevem como que funciona esse processo. E o que a gente está vendo hoje é todo um sistema de governo e todo um sistema judiciário sendo posto em prática simplesmente utilizando a mídia como uma fabricadora de fatos. Exato. Né? E aí você tem, por exemplo, a Wikipedia, que é mantida pela instituição Wikimedia, que é uma instituição de mídia, que o ser humano médio de qualquer lugar do mundo passou a considerar a Wikipedia como o cartório da verdade. Tanto é que quando você pesquisa uma coisa, né, no Google, o Google te dá como resultado certo a definição da Wikipedia. É mesmo. Né? E aí, quando a gente vai fazer esse servicinho que eu faço aqui no BSM, que é o fuçar prestações de contas de ONGs e tudo mais, você descobre que a galera que coloca, por exemplo, grana no Intercept é a mesma galera que coloca grana na Wikipedia. Tanta grana ao ponto de poder escolher diretores da Wikipedia. Uau. Sim. Entendeu? O cara que paga o Glenn é o mesmo cara que paga o diretor da Wikipedia. Então, assim, o jornal vai lá e solta a Wikipedia, cristaliza, transforma aquilo em definição da realidade. O Google utiliza aquilo como resultado. Né? Você pesquisa aquilo, aconteceu, tá no Google, é verdade. E aí isso se torna o quê? O fato amplamente sabido. Né? E olha só que coisa curiosa, boa parte dessas pessoas que pagam, que dão grana para a Wikipedia, que dão grana para o Intercept, que fabricam o fato amplamente sabido, né, são, quando você vai olhar a prestação de contas dessas pessoas, né, ou você pega, por exemplo, prestação de contas de partidos de esquerda grandes no mundo inteiro, como o Partido Democrata, são doadores, assim, topo de lista de partidos progressistas do mundo inteiro. Sim. São eles moldando a realidade, né? Exatamente. É meia dúzia de multi... Quando o Olavo explicava aquela ideia dele dos metacapitalistas, é isso. Perfeito. É meia dúzia de nego tão endinheirado que eles simplesmente estão construindo todo o sistema de governo, informação e mídia de acordo com a vontade deles. Com qual finalidade? Em transformar, enfim, toda a população humana, né, num grande campo de mão de obra para eles continuarem cada vez mais poderosos e vocês cada vez mais desinformados, mais alienados da realidade. Os donos do mundo. São os donos do mundo. Eu estava lendo também Eric Fögling, ele descrevendo... Bom, desde que a gente é criança, a gente já ouve isso, né? A mídia é o quarto poder, né? A imprensa é o quarto poder. E ele descrevendo realmente como foi possível ascender ao poder uma figura como o Bigodinho, né? Então teve todo um trabalho também de linguagem na mídia alemã, na imprensa alemã. Sim. E isso vai, então, torcendo todos os termos, né? E a pessoa vai lendo a realidade a partir daquilo realmente que ela está consumindo. Por isso é muito importante você consumir o que é o fato e não o factoide, não é, Brás? E um trabalho sério como é aqui o do BSM. Exatamente. Aliás, se você está curioso para saber nomes, pessoas, valores e tudo mais sobre essa situação que eu estou falando de política e Wikipedia e grana e tudo mais e tal, entra no BSM, aí acho que até o final da tarde está no ar a minha reportagem sobre esse assunto. Aproveita lá, dá uma lida sobre a reportagem que eu fiz sobre a questão da direita em Portugal. O nome da reportagem é Qual Direita Venceu em Portugal, para vocês entenderem um pouco desse drama das novas direitas no mundo. E na sequência, essa reportagem é da caçada à direita na Alemanha, né, onde eu vou trazer ali alguns nomes e números e valores sobre quem está pagando quem para fabricar notícia. Tem alguma coisa a ver lá, a ida do Alexandre de Moraes lá e falou sobre combater a extrema-direita? Olha, assim, tem a ver de certa maneira, não estou falando que o Alexandre de Moraes esteja recebendo, não, mas assim, a Alemanha hoje é a grande ágora do debate progressista do mundo, né? Então assim, a Alemanha o meu amigo Pacelli Luckwo, da página lá Agenda Berlim, né, ele sempre lembra disso, né? O Pacelli Luckwo, que escreve para o BSM também, tem excelentes artigos dele aqui, né? Ele é um pesquisador, ele morou 10 ou 11 anos na Alemanha, uma coisa assim, estudou, fez faculdade lá, e é um grande pesquisador da história da Alemanha e da política alemã.
talvez a pessoa no Brasil que mais entenda de política alemã. Sempre que chega um texto do Pacielli aqui, tem uma alegria na redação. Ele realmente é talvez a pessoa que bom. mais entenda de política alemã no Brasil hoje é o Pacielli Luckwohl. E ele explica como que a Alemanha, ao longo do século XX, né, teve esse poder de ir moldando o discurso político europeu e como eu apresento lá no meu livro Mínimo sobre a Europa, né, como esse discurso da Europa acaba fluindo e alterando, né, a política do resto do mundo. Então, assim, por mais que a gente veja os Estados Unidos ainda como grande centro financeiro do mundo, de certa maneira, o grande centro intelectual do mundo ainda é a Europa e o grande centro intelectual da Europa ainda é a Alemanha. Principalmente em termos de política, o centro intelectual político da Europa ainda é a Alemanha. Né? Então, modelos de governança, de democracia, de organização, e a própria ideia de se criminalizar, de criar o termo extrema-direita, criminalizar a extrema-direita, criar políticas para combater e impedir a extrema-direita, isso não é uma coisa que o Alexandre de Moraes inventou. Uhum. Na verdade, ele está indo para lá, palestrar e tudo mais e tal, porque a Alemanha está pelo menos 10 anos adiantada nesse assunto. Esse assunto ele é amplamente debatido na Alemanha e é um país onde é muito fácil você utilizar isso, porque foi a Alemanha, no pós-guerra, que criou para o mundo, né, esse discurso que toda a tragédia da Segunda Guerra Mundial foi causada por conta do nacionalismo, por conta do patriotismo, por conta enfim, desse problema, né, que é a soberania nacional, né, que gerou as forças nazistas e fascistas. Né? Então, assim, ela pega elementos que não são elementos essenciais do nazifascismo, como patriotismo, nacionalismo, soberania nacional, e colocou esses elementos como se isso fosse o problema e ignora, enfim, outros problemas, né? Ou como se qualquer manifestação racista, por exemplo, fosse sinal de nazismo, como se não tivesse acontecido manifestações racistas ao longo de várias ideologias e várias propostas de governo em toda a Europa, como se o racismo não fosse um problema inerente da sociedade europeia e não de uma ideologia política. E aí tudo aquilo que, enfim, que pisca ali uma luz de nacionalismo, defesa da soberania nacional, né? E aí vem o problema da confusão que existe na Europa, de fato, com etnia e nacionalidade. Quando qualquer debate desse vem à tona, você vai lá e coloca o carimbo de nazista. E olha só, a gente não pode, a gente tem que aprender com o passado, hein? E aí acende aquela anteninha, aquele alerta, né? Aquele medo de que pensem que nós somos nazistas. E aí, para que não aconteça mais nazismo na Alemanha, o que a gente vai fazer? A gente vai agir igual nazista, né? Carimbando todo mundo e rotulando e prendendo, confiscando bem, congelando contas. Né? Soma-se a isso uma chamada Escola de Frankfurt, né, que competia com isso naquele momento lá, mas que aí foi criar suas bases e raízes nos Estados Unidos. Né? São as ideias alemãs sendo levadas para os Estados Unidos através da Escola de Frankfurt, espalhar, enfim. Né, apesar da Alemanha nazista e da Itália fascista terem perdido militarmente a guerra, ou seja, os planos militares do Mussolini e do Hitler não foram para frente, certo. Mas o germe do nazifascismo é o grande vencedor da Segunda Guerra. O mundo passou a pensar de maneira mais nazifascista depois da Segunda Guerra. Um dos pontos centrais, por exemplo, do nazismo que ninguém debate é o quê? Né? É a ideia do higienismo, do elitismo racial. A gente tem um mundo abortista. Que é essa leitura idêntica, né? Exatamente. Ó, um mundo abortista e um mundo eugenista, né, que fala abertamente de eutanásia. Né? Então, se você é velho, fraco, você não tem que morrer mesmo, não é? A criancinha que vai ter uma doença, que vai ter síndrome de Down, que vai nascer pobre, que vai nascer filho de um favelado, filho de um drogado. Não é melhor morrer do que nascer na favela. Que ideia é essa? A ideia do abortista é isso. Tipo assim, é melhor você morrer do que nascer na favela, é melhor você morrer do que nascer com uma mãe drogada, é melhor você morrer do que nascer pobre, é melhor você morrer do que ter uma doença difícil de se curar. Isso é eugenismo, quer dizer, isso é o cerne do nazismo. Exato.